Seja muito bem-vinda. Na aula de hoje, vou fazer com você o corpo do poncho da Maia. Na aula anterior, fizemos a barra da peça com o mosaico, onde eu utilizei a Barroco 4 com a linha natural, que é essa tonalidade mais clara, e a linha Castor, que é essa tonalidade mais escura. Para fazer o mosaico, foi necessário uma quantidade de pontos múltiplos de 6. Por isso que eu orientei que você fizesse 156 pontos. Para fazer esse ponto fantasia, que é a sequência da peça, também é múltiplo de 6. Só que por ser uma peça retangular, eu vou finalizar com mais 2 pontos. Então, a carreira de cima, eu terminei com a tonalidade natural, que é essa tonalidade mais clara. Vou pegar novamente essa mesma linha. Vou entrar na lateral dela, da mesma maneira como eu fiz toda a sequência. Eu entro, faço uma correntinha para dar altura, tirar aqui a minha marcação. E vou fazer um ponto baixo ao longo de toda a carreira. Só que dessa vez eu vou pegar as duas abinhas. Para fazer o mosaico eu só pegava de trás, certo? Mas agora eu vou pegar as duas abinhas. E ao longo de toda a carreira eu vou pedir para você fazer mais 2 pontos. Fazer o acréscimo. Então você escolhe ao longo de toda a sua carreira algum momento em que você chega para fazer um ponto baixo e faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí você vai seguindo a sua carreira com um ponto baixo, pegando as duas abinhas da cabeça. E em algum momento, ao longo da peça, você faz novamente um acréscimo, onde você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. Porque para fazer esse ponto fantasia, eu preciso que você finalize com 158 pontos. Porque apesar desse ponto fantasia ser múltiplos de 6, você vai precisar de mais 2 pontinhos para finalizar a carreira. Finalizei aqui. Fecho aqui. Corto, agora eu vou crescer com a linha Castor. Pegando aqui no início, novamente. Eu não tinha feito a marcação, mas é importante sempre manter a marcação para não se perder. Esse ponto fantasia, ele é múltiplos de 6. Então, olha só, vamos contar a quantidade de pontos de base até iniciar a repetição. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é múltiplo de 6, né? Então, aqui, eu tenho aqui 2 vezes 6. E aí começa novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E inicia novamente com 2 pontos. Então, ó, 2, uma sequência, 2, uma sequência. Então, o bloco, ele tem 12 pontos. 12 pontos é múltiplo de 6. E eu vou precisar finalizar, então, com 2 pontinhos. Por isso que a base do mosaico você faz com 156 pontos. E a partir do momento que você começa o ponto fantasia, eu vou precisar que você acrescente mais 2 pontos para ficar 158. E como você pode observar, esse é um ponto fantasia de ponto alto, que é esse T com o cortezinho, e correntinha. Muito simples. E aí a combinação dele faz esse desenho. Ponto alto e correntinha. Vou pegar aqui a minha linha Castor, que é a linha que eu utilizei para fazer o corpo do poncho da Maia. E aqui, no primeiro pontinho de base, eu vou precisar crescer 4 correntinhas. Por quê? Porque são 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mais uma correntinha de intervalo. Então, eu entrei aqui na cabeça dos 2 pontos, entro aqui, faço 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou colocar aqui a minha marcação e eu vou fazer só mais uma correntinha, que é a correntinha de intervalo. Pulo o ponto de base e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, eu pulo o ponto de base, porque eu fiz uma correntinha de separação, e vou fazendo 10 pontos altos. Fiz aqui a sequência de 10 pontos altos e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2, 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e faço novamente uma sequência de 10 pontos altos. Pulo 1, 2 e vou fazer novamente a sequência. Então, dando sequência à peça, você vai ter algo parecido com isso daqui. A parte de baixo é o mosaico e agora a gente vai fazer o corpo. Onde você subiu 3 correntinhas para a altura de um ponto alto, uma correntinha de separação. Pula um ponto de base. Faz um bloco de 10 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 2 pontos de base de separação, faz novamente um bloco de 10 pontos altos e finaliza com uma correntinha, dando espaço de uma correntinha de base e um ponto alto. Você vai ter mais ou menos isso. Só que com 158 pontos. Então, apenas a repetição desse mesmo bloco. E finaliza aqui. Na carreira seguinte, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e coloca aqui a marcação. E aonde tem o espaço da correntinha da carreira anterior, um ponto alto. É assim que você começa a carreira de cima.
faz 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base e faz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, pula os 2 e faz uma sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas de separação, dá o intervalo de 2 pontos da carreira anterior, e no meio, onde teve as 2 correntinhas de separação da carreira anterior, vou fazer 2 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, nesse intervalo da carreira anterior. E faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, e faço novamente a sequência de 6 pontos altos. E esse é o padrão, pula 2 aqui, né, e faça 6. É o padrão dessa carreira. E você vai repetindo ao longo de todos os pontos que você tem, são 158 pontos. Então, esse bloquinho é igual a esse bloquinho. Você vai repetindo. Fez 6 pontos altos? Aí faz de novo. 2 correntinhas, dá 2 pontos de intervalo. Faz 2 pontos no intervalo da carreira anterior, 2 correntinhas, e faz novamente a sequência de 6. Você vai fazer isso ao longo de toda a sua carreira. E no finalzinho da carreira, você vai finalizar com 6 pontos altos. E é onde você faz 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base. E aqui, nesse intervalo, onde você vai fazer 2 pontos altos. Então, você faz um ponto alto no intervalo e o segundo ponto alto faz dentro da marcação, para ficar com a borda retinha. Por isso que é bom ter a marcação, para manter a borda sempre retinha. A carreira de cima, sobe 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, gira o trabalho e faz a marcação. Então, essa carreira eu subi os 3, e aí no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Mais 2 pontos altos em cima desse intervalo das 2 correntinhas que eu fiz da carreira anterior. 1, 2. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e faço 2 pontos altos, um em cada ponto. Então, pulo 1, 2 e faço um ponto alto aqui e um ponto alto aqui, no próximo. E aí faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos da carreira anterior. E aqui, ó, nesse intervalo aqui, que é exatamente essa parte aqui, eu vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior, um ponto alto em cada ponto de base, mais 2 pontos altos no intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior, para eu ficar com 6 pontos altos. Então, eu faço 2 aqui, um em cada ponto. E 2 pontos aqui. Assim, ó, exatamente como tá aqui. 4 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas, mais 6 pontos altos. E agora eu vou repetir. O que que eu tenho aqui? Eu tenho 2 correntinhas, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, pulo 1, 2, e aqui eu faço um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. É a repetição dessa carreira. Mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos da carreira anterior. E agora eu vou finalizar do jeito que eu iniciei. E você vai fazendo essa sequência da carreira até chegar no finalzinho, como eu tô chegando aqui. 2 aqui e um em cada ponto. 1, 2. Então, nessa carreira, eu iniciei com 4 pontos altos, fiz 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 6 pontos altos. E aí eu repeti novamente. Na sua sequência, já que são 158 pontos, você vai repetindo esse bloco aqui. Esse é o bloco de repetição. 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas, 6 pontos. 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas, 6 pontos. E no final, você finaliza com os 4 pontos altos. Carreira de cima, sobe 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, gira o trabalho e faz a marcação. E aqui inicia com, depois das 3 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto, mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, um ponto em cima de cada ponto. Então, sem intervalo, vai seguindo direto. 2, 3, e os 2 últimos, no intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior. 4, 5. Com essa que iniciamos, deu 6. 2 correntinhas de separação, pulo os 2 pontos de base e faço 2 pontos nesse intervalo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos seguindo, mais 2. Então, 6, 7, 8, 9, 10. A sequência de 10, que é exatamente essa mesma sequência aqui, ó. Essa sequência de 10 equivale a essa sequência de 10 aqui. Então, eu fiz 2 correntinhas, vou pular essas 2 e vou fazer os 10 pontos altos, iniciando pelo intervalo. Então, aqui no intervalo tem 2. Um ponto em cada ponto de base.
Aqui, mais 2 pontos no intervalo. Mais os 2 pontos no intervalo. 1, 2. Ó. Tem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntinhas de separação. E aí, na sua sequência, você pula 2 correntinhas de base e vai fazer novamente a sequência de 10. Então, entre o bloco de sequência de 10 pontos altos, tem 2 correntinhas de separação. Você vai fazendo essa repetição, repetição, repetição. No finalzinho, que você vai finalizar. Sequência de 10 pontos altos, pula 2 pontos de base com as 2 correntinhas e finaliza com 6 pontos altos. 2 aqui no intervalo. E 1 em cada ponto aqui de base. Faz o último sempre em cima da marcação para a borda ficar retinha. Então, borda retinha. E assim vai construindo o ponto fantasia. Carreira de cima. Sobe 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Gira o trabalho e faz mais 3 pontos. 1 em cada ponto de base. A gente tá aqui. Iniciei com os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas. Pulo 2 pontos da carreira anterior. Esses 2. No intervalo aqui eu faço 2 pontos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos da carreira anterior e agora eu vou fazer uma sequência de 6 pontos altos. Em cima da sequência de 10, porque eu vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos. Então, pulo 1, 2, faço 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos por esses 2 e aqui eu faço os primeiros 2 pontos altos. 1, 2. E agora 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, e aí agora eu dou a sequência dos pontos altos. Que é essa mesma repetição aqui. Então, olha, 2 pontos altos, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 correntinhas. Aí aqui na sua peça, você vai fazer, pula 2 pontos iniciais e 2 pontos finais, e faz aqui no meio só uma sequência de 6 pontos altos. Pra você fazer a repetição dessa carreira. Pro final, onde eu tô aqui no final, do mesmo jeito que você começou com 4 pontos altos, você finaliza com 4 pontos altos. Carreira de cima, subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, giro o trabalho. Faço a marcação. O que é que eu tenho nessa carreira de cima? As 3 correntinhas que eu subi, mais um ponto alto na sequência. Então, eu vou fazer um ponto alto na sequência. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base. Então, eu fiz 1, 2. E aqui eu vou fazer uma sequência de 6 pontos altos. 2 no intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior, 1 em cada ponto, aqui, e mais 2 aqui. Então, 2 aqui, dentro, né? 1, 2... 1 em cada ponto. 3, 4. Mais 2 aqui dentro. 5, 6. Fizemos essa sequência. Vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 2 pontos altos, 1 em cada ponto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. 1, 2, pulo 2, 2, faço um ponto em cada ponto. 2 correntinhas, pulo esses 2 e faço mais 2 aqui. E aqui eu inicio novamente essa mesma sequência. Eu comecei 2 aqui, é como se fossem esses 2 primeiros aqui. Para fazer a sequência de 6 pontos altos. Intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos, intervalo de 2 correntinhas e novamente a sequência de 6 pontos altos. Olha aqui esse padrão. 2, 6, 10. 6, 2. Separado pelas 2 correntinhas para distinguir um bloco de outro. E aí você vai fazendo essa mesma sequência dessa carreira, né? Separando os bloquinhos de 6 pontos altos, com 2 correntinhas, 2 pontos e 2 correntinhas. E no finalzinho, você vai finalizar do jeito que você iniciou, com 2 pontos. Então, aqui, ó. Vou fazer a sequência dos 6. 2 aqui. 1, 2. 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos de base e finalizo com 2 pontos. As bordinhas são sempre iguais. Do mesmo jeito que você inicia, você termina. E o miolo é a repetição. Finalizei aqui a 6ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como você pode observar, a 7ª carreira é igual à primeira. Então, o bloco de carreiras é de 6 em 6. A primeira carreira é igual à 7ª, a segunda carreira é igual à 8ª e assim por diante. E você vai fazendo essa mesma repetição de carreiras, de 6 em 6, fazendo a repetição de 6 em 6, subindo a peça,
no total de 19 carreiras. O mosaico na parte de baixo tem 16 carreiras. Esse ponto fantasia você vai fazer com 19 carreiras. E depois que você finalizar, lá na carreira número 20, depois dessa sequência aqui, você vai subir 3 correntinhas, gira o trabalho, faz a marcação. E fazer uma sequência só de ponto alto, um em cada ponto de base. Sendo que onde tem o intervalo das 2 correntinhas, tem 2 pontos. Esse é um bom momento para você contar se você realmente tem 158 pontos. Você finalizou essa sequência do ponto fantasia com 19 carreiras dela. E agora, finalizou 19 carreiras dela, faz só uma sequência de pontos altos. Fiz a sequência de pontos altos, subo 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, giro o trabalho, faço a marcação. E continuo com a sequência de pontos altos. Esse bloco aqui é o bloco só de pontos altos. E você vai subir 10 carreiras só de pontos altos. E vai fazendo aí na sua peça. Eu só vou subir 2 carreiras, né? Porque isso aqui é uma amostra. A quantidade de carreiras do mosaico foram 16. A quantidade de carreiras desse ponto fantasia foram 19 carreiras. E essa carreira aqui só de ponto alto você vai fazer 10 fileiras, 10 carreiras. Depois que você finalizar todas as 10 carreiras só de ponto alto na sua peça, a gente entra na quarta parte da peça, que é a peça do mosaico, que é a peça que fica no ombro. Então, vou deixar o gráfico anexado dessa aula e detalhes a respeito do tamanho, das cores e a quantidade de carreiras de cada bloquinho dessa peça, vou deixar na descrição desse vídeo. Até a próxima aula.